Então, seguindo aqui, a gente tem um problema modelado, o que a gente vai fazer agora na sequência é resolver ele através do solver. Então, é necessário, antes de estar modelado, para quem tem dúvida, dá para conferir em outros vídeos como se chegou nesse ponto. O fato é que aqui eu tenho que resolver meu problema, então coloquei valores hipotéticos aqui para ver se funcionava anteriormente, mas tem que utilizar o solver. Então, o solver ele não vem pronto nas planilhas, e eu vou ensinar como obter o solver no Google Planilhas. Nesse caso, ele já está aparecendo para mim porque eu já usei ele antes, né? Então, mas como é que aparece antes aqui? Então, vem extensões complementos, instalar complementos. E ele vai me abrir essa opção, eu vou simplesmente colocar aqui solver. Ele vai me dar várias opções de solver. Dentre essas várias, dá para vocês testarem outras, mas aqui eu já testei essa do Open Solver. Inclusive aparece como instalado para mim. Então, quem está vendo pela primeira vez vai ter a opção instalar. Então, cliquem ali em instalar. E depois de instalado, o que vai acontecer, vocês vão ir lá em extensões e vai aparecer a opção Open Solver. E aí vocês clicam em Open Sidebar. Ele vai pedir um tempinho e vai abrir essa aba lateral aqui do lado. E o que a gente vai fazer aqui, a gente vai preencher com dados, né? Então, a primeira informação que ele pede é a célula com a função objetivo. Então, o que ele está pedindo é para mim informar onde é que está essa célula. Então, eu vou clicar na célula onde tem a função objetivo, que está destacado em verde, e eu vou fazer o update. Então, eu vou informar aonde está essa célula. Então, necessariamente, tem que ser a célula onde está a fórmula ali. No caso, é o nosso somar produto. A função objetivo, qual que é o sentido dela, né? Então, a função de maximização. Se fosse minimização, marcaria aqui, e se eu desejasse atingir um valor específico, eu marcaria essa outra opção. O que a gente precisa informar agora na sequência são as células variáveis, as variáveis de decisão, variable cells. Então, vou lá em adicionar, e ele pegou o G5. Então, por que ele pegou o G5? Porque era onde estava parado a minha seleção na planilha. Então, vou lá e deleto essa seleção, seleciono minhas células em amarelo, elas devem estar em branco, e agora sim eu vou em adicionar. Repare, então, que foi inserido um intervalo aqui das células B5 a B5 e é exatamente esse intervalo aqui. Não por acaso esse intervalo é o intervalo que está sendo multiplicado ali pela minha função objetivo. Então, que são as células em branco, são as variáveis, multiplicado pelas células onde tem os coeficientes ali de lucro. Então, eu informei a função objetivo, informei as variáveis de decisão. O que falta inserir são as restrições, do inglês constraints. Eu deixo marcado aqui essa opção das variáveis não negativas. Eu vou lá, então, informar as minhas variáveis de decisão. No caso, como todas as minhas variáveis são do mesmo tipo, eu posso selecionar um intervalo inteiro. Então, seleciono o intervalo onde eu tenho a minha fórmula, onde está ali a função destacada em azul, onde está a função somar produto, e faço update. Então, eu só posso selecionar o intervalo se todas elas forem do mesmo tipo, e elas são do tipo menor ou igual. Se cada um fosse de um tipo diferente, eu deveria selecionar item por item. E por fim, eu vou selecionar o lado direito da equação, onde são os coeficientes constantes, ou melhor dizendo, as constantes, e vou colocar em update. Então aqui eu informei qual que é o lado direito da equação. E por fim, então vou colocar um save, então para salvar esses dados. E aí ele registrou, então, o que ele fez? Ele registrou a minha restrição. Então há apenas uma restrição aqui. Eu posso colocar mais uma restrição, então, Add New Constraint, clico ali, e a nova restrição que eu vou fazer é só por garantia, eu vou selecionar minhas variáveis dentro da decisão, intervalo B5 a D5, faço um update, ele seleciona esses valores, e eu vou querer dizer que elas são, eu poderia marcar que elas vão ser inteiras,
mas eu vou dizer que elas são maior ou igual a zero. Então reparem que eu estou tentando colocar aqui o valor de zero, ele não está me deixando. Então eu vou clicar nessa célula, numa célula aqui embaixo, eu vou colocar o update. Então nessa célula eu vou escrever o valor de zero. Então só porque eu sei que todas essas variáveis elas têm que ser maior ou igual a zero. Vou lá e coloco um save, então é importante ter que salvar, para ele registrar essa minha variável de decisão. E por fim, então a gente vai lá fazer a resolução. O solver aqui, ó, o método de solução que ele já está definido por padrão é o método linear solver. Então, se eu quiser, eu posso modificar isso daqui. Então, vamos modificar o método. Então, e aqui, o que ele está dizendo? Então, é uma solução de otimização linear. É exatamente o que a gente precisa. Então, há outras formas aqui, que não são o caso. Então, a gente mantém a solução de otimização linear, que é o que a gente quer. E a gente diz use this solver. Então, no caso, não precisaria marcar isso daqui, porque já estava por default, por padrão, esse método. E o que eu vou fazer agora na sequência é resolver. Então, solve model. E nesse momento ele vai rodar o simplex aqui por detrás. Ele informou que está resolvendo, então reparem que as soluções vão ocorrendo aqui em lado. Então, aquelas soluções que a gente viu ocorrerem era cada resultado de um tableau diferente. E aqui a gente tem a solução final. Então, a solução final para o problema. Então, reparem que é uma solução fracionária. Por que fracionária? Porque ele não trabalha com várias casas depois da vírgula. Ele não trabalha com frações, máquinas não trabalham com frações, quem fez cálculo numérico sabe. Então, arredondando é 36,2, que chega a um lucro máximo de R$ 882. Então, essa é a solução através do solver. Ficou aí um passo a passo nesse exemplo. Essa é a solução ótima. Reparem que são utilizados os dois recursos na totalidade, porém as horas de acabamento eu utilizo apenas 20 horas. E essa é a solução ótima para esse problema, ou seja, eu não vou produzir nenhuma carteira, mas vou produzir o máximo de estojo e um pouco de mochilas.